Ni Domino Yusha Light capítulo 86, volume 03. Capítulo 86, História paralela, o pior diário de bordo. Um cheiro que sobe com um fogo estalando se espalha pelo prédio. Iluminadas pelo fogo, minhas mãos pareciam de certo modo vazias por dentro. Ano hashtag dia hashtag do mês hashtag. Finalmente, o mestre completou o instituto. Eu fui informado sobre o conteúdo do plano por um longo tempo, e acho ele generoso demais para o último trabalho de um velho homem de idade. Graças àquele jovem herói que a princesa trouxe, eu pude ser colocado para criar soldados enquanto eu ainda estou em boa forma. Eu sou realmente grato. Amanhã, as crianças daquele orfanato chegarão neste instituto. Para começar, vamos recebê-las com uma refeição quente. Uma refeição quente com uma pequena dose de Ramune misturada nela. Então nós prosseguiremos com treinamento de força e a eliminação de desobediência. Ano hashtag dia hashtag do mês hashtag. Como esperado, as crianças se acostumaram rapidamente com seu ambiente. Até as crianças que estavam chorando por ansiedade quando elas foram trazidas aqui perceberam que é inútil depois de apenas uma semana. Esta semana inteira depois de vir para cá, exceto pelas refeições e o sono, elas passaram treinando em passar pelas montanhas. Eu não ligo quão lentamente elas prosseguem enquanto elas seguirem a rota pré-determinada e não parem onde estão, caso contrário elas levam uma chibatada. Até elas voltarem a correr como foram instruídas, eu chicotearei elas de novo e de novo. Se elas fossem desobedecer por pura provocação, depois de um conjunto de chibatadas, elas teriam suas porções de refeição e tempo de sono reduzidos, sendo que após isso eu só chicotearia elas e as coagiria para se desculparem. E então, cairá o martelo nas mentes e corpos delas que seguir ordens é o melhor jeito de evitarem dor. Eu adiciono um pouquinho de Ramune em pó nas refeições que elas comem depois do treino todo dia. Resistência à toxicidade da droga é adquirida se expondo a ela numerosas vezes. O que é ainda mais importante, um vício que acompanha a euforia induzida por drogas deixa o treinamento valendo ainda mais a pena. Logo logo, as crianças se lembrarão que se você fizer seu melhor durante o treino, você receberá uma refeição gostosa. Sim, primeiro eu reduzirei elas a meras feras comuns. Para esvaziar completamente cascas que não são capazes de tomar quaisquer decisões sozinhas. Drogas e treinamento, cenoura e chibata. E então, desse estado vazio, eu irei reformar elas em soldados devotos. Ano hashtag dia hashtag do mês hashtag. Em pouco tempo, a diferença daquelas que podem ser usadas e aquelas que não podem emergiu dentre as crianças. Bem, talento não é distribuído igualmente, então não tenho o que fazer sobre isso. Como o mestre disse, é inevitável já que essa é nossa primeira tentativa, é o suficiente se ao menos algumas que podem ser úteis. Que palavras bem-vindas! Para que a Associação de Comércio Gron possa fazer ainda maior progresso, eu tenho que deixá-las prontas o mais breve possível. Talentos que florescem tardiamente existem também, então, por ora, vamos calmamente observá-las. Ano hashtag dia hashtag do mês hashtag. Há algumas crianças até que teimosas que se recusam a obedecer. Vários dos órfãos dentre aqueles que foram trazidos aqui primeiro com uma garota chamada Tória como sua líder, aqueles que eram particularmente próximos com o herói. A mulher que estava os criando anteriormente é dita de ter desaparecido sob circunstâncias indeterminadas. Contudo, não importa quantas vezes eu diga para eles que ela abandonou vocês e fugiu, eles não titubeiam enquanto dizem que não pode ser e parecem acreditar que um dia, o herói nos salvará. Eles certamente adoram muito ele, que invejável. Bem, no momento, aquele herói está focado em lutar com demônios que ficaram mais ativos, e está localizado até que bem longe. Além do mais, este lugar foi construído com o dinheiro que o herói trouxe, mas mesmo que você fosse contar isso para eles, eles não acreditariam e só os deixará mais rebeldes. Bem,
os efeitos de adicionar Ramune para suas refeições estão aparecendo adequadamente de qualquer forma, afinal, elas são só crianças. Se eu me aproximar delas com algum rigor, provocações estão fadadas a desaparecerem em pouco tempo. Ano dia do mês Hoje, as crianças de ainda outro orfanato chegarão. Desta vez, serão órfãos do Império. Combinando com isso, eu fiz um aumento do número de pessoal dentre os velhos funcionários da Associação de Comércio Grond. Como esperado, quando só há 10, não, são 8 crianças agora, já que eu arruinei 2 delas completamente, eu podia de algum modo lidar sozinho, mas com 20 crianças, não é mais possível cuidar de todas as crianças sozinho. Logo eu terei eles me ajudando com monitoramento e preparando refeições diárias. Vamos transformar mulheres numa cenoura para as crianças. Crianças tendem a ansiar por uma figura materna. E também serão elas quem farão e servirão refeições repletas de Ramune para as crianças. Claro, eu também continuarei observando o ritmo da completude mental delas, mas as mulheres monitorarão elas ainda mais de perto. Já deve ser hora para as crianças que foram trazidas aqui primeiro começarem a aprender como matar. Não teria sentido se elas fossem quebrar como o mestre Nonorik, num nível completamente incontrolável. Se elas fossem virar bonecas sem julgamento próprio, elas se tornariam incapazes de lidar com quaisquer circunstâncias imprevistas, o que as tornaria inutilizáveis. Idealmente, eu quero fazer delas soldados que tratem obedecer ordens como a alegria suprema. Possuindo seu próprio julgamento, mas sendo incapaz de resistir ordens e drogas, uma forma assim seria ideal. Vamos prosseguir com as coisas cuidadosamente para que elas cresçam em soldados assim. Ano dia do mês Hoje, o mestre chegou no instituto para uma inspeção. Ele queria checar o progresso das crianças, então depois de observar brevemente o treino delas, nós conversamos sobre desenvolvimentos futuros durante um jantar. Como é uma boa oportunidade, eu passei uma certa proposta ao mestre. Para poder ver o nível de completude delas, foi decidido fazer as crianças participarem numa exibição que os bandidos produzindo Ramune periodicamente faziam. Para começar, os oponentes delas seriam pessoal que se perderam completamente para o Ramune. Se elas não conseguirem lidar facilmente com este tanto, isso seria um problema. Eu considerei indo apenas até aí, mas parece que para o mestre, isso é um pouco desapontante. No próximo round, vamos fazer aquelas crianças competirem entre si. Mesmo se cerca da metade delas morrerem, não é um problema. Nós temos uma quantidade infinita de substitutos, é perfeito para filtrar os bens inferiores e defeituosos. Então, com o comando do mestre, se matarem foi apressadamente adicionado ao menu. Bem, eu sinto que pode ter sido um pouco cedo demais para elas, mas eu estava planejando em fazer isso eventualmente de qualquer jeito. Como resultado, o número de crianças foi reduzido ao meio, mas apresse que substitutos devem chegar em breve, então se tornará bom para o treino. Ano dia do mês Parece que eu ainda sou leve demais. Um grupo de crianças se formou ao redor da garota chamada Tória, que foi mencionada em entradas passadas, e estavam planejando escapar. Naturalmente, eu não deixei elas se safarem e apreendi todas elas, mas este é um incidente sério. Elas são apenas um bando de crianças que, caso contrário, teriam gasto uma vida sem sentido sem realizar nada. É verdadeiramente difícil de compreender. As vidas delas estavam prestes a receberem algum sentido e elas apenas traíram as expectativas colocadas nelas e fugiram. De qualquer forma, parece que o treino deve ser mais severo. Ano dia do mês Uma ordem para a subjugação do herói agora transformado numa U foi publicada por cada nação do continente. Parece que o herói que não era mais necessário depois de ter derrotado o Maul foi incriminado. Parecia que o herói estava dizendo que depois de derrotar o Maul, ele pretendia espalhar amplamente tecnologias de outro mundo, pelas quais a Associação de Comércio Grond tinha quase um monopólio completo no momento. Eu tenho quase certeza que o mestre não permitiria desperdícios tecnologias assim que estão trazendo um enorme lucro para ele, então eu estava imaginando que ele fará.
e então ficou assim afinal. Bem, o herói recebeu o propósito e foi capaz de realizar ele, então ele deveria estar satisfeito com este final. O Mao é temido porque ele controla demônios e uma certa porção de monstros, mas o herói é apenas um indivíduo, ele está fadado a ser esmagado pelo poder estatal no futuro próximo. Ano dia do mês O cultivo de soldados vai bem. De crianças simples, elas estão virando soldados leais aos nossos comandos. O Ramune que elas estavam absorvendo por um longo tempo. Sem misturar ele mais nas refeições, eu só estou dando ele para elas como pílulas. Claro, até uma criança consegue entender que isto é uma droga, mas elas já passaram da fase do vício em que força de vontade poderia ser efetiva. O número de crianças que estavam treinando voluntariamente fora do horário de prática de todo dia para receberem Ramune aumentou. Já que o único jeito delas receberem Ramune, além do que elas recebiam regularmente, era exibir bons resultados durante a prática. Um número de crianças que estavam tentando tomar Ramune dos outros apareceu agora. Verdadeiramente uma tendência excelente. Mesmo que elas estejam presas por uma droga, para torná-las mais suscetíveis ao nosso controle, eu gostaria que a suspeita deles por todo o resto se aprofundasse ainda mais. Ano dia do mês Um problema surgiu no plano que estava correndo tranquilamente até agora. Começou a aparecer aqueles que são incapazes de aguentar a toxicidade e vício de Ramune. É algo que era esperado desde o começo, mas seu controle é mais difícil do que eu imaginei. Contudo, eles estão virando assassinos até que bem capazes. Depois disso, houve um número de substitutos para os órfãos, mas aqueles que vieram mais tarde estavam quebrando, incapazes de aguentar a influência venenosa do Ramune num ritmo cada vez maior. Como esperado, como eu consegui deixar a primeira leva de crianças acostumadas a isso por dar a elas doses realmente pequenas, elas ficam mais resistentes a ele mais para frente. Apesar que mesmo que eu prossiga com uma dose cautelosa, pela hora em que eles alcançarem sua completude como soldados, eles terão apenas de 1 a 3 anos sobrando de vida. Bem, como estava planejado, nós coletamos muitos dados sobre Ramune, então não há problema algum. A maioria dos primeiros espécimes são crianças que tinham quase um propósito puramente experimental. Ano dia do mês Junto com um substituto para as crianças que morreram durante o treino, eu recebi do mestre um novo tipo de Ramune. Comparado ao que era usado antes, seus efeitos foram enfraquecidos levemente, mas sua toxicidade ao corpo humano foi reduzida por uma boa quantia. Como ele ainda tem muita força para a lavagem cerebral, que é o propósito principal de seu uso, eu trocarei para esse de agora em diante. Crianças que foram trazidas desta vez se tornarão um exército privado da Associação de Comércio Grond no sentido verdadeiro. Para ser honesto, as crianças que foram trazidas aqui primeiro eram um material razoavelmente bom. Eu fui cuidadoso com os ajustes, mas o fato que elas podiam durar este tanto é uma boa evidência. É um pouco lamentável que não há nada para se fazer. Alguém poderia dizer que este é o destino delas. Ano dia do mês Eu recebi uma demanda do mestre para conseguir agilmente soldados num nível de combate real. Como eu fui dito, parecia que o herói escapou para esta área. E para um teste, eu devo jogar eles nele. É daquele herói ingênuo e leve de quem estamos falando, ele pode realmente apenas perder para aquelas crianças. Mas na situação atual, a diferença de status é larga demais para elas serem capazes de fazerem qualquer coisa. No que eu relatei isso, eu recebi uma resposta que está tudo bem arruinar elas completamente para isto. De fato, com o Ramune melhorado, crianças dos primeiros estágios do experimento não são mais necessárias. Como protótipos, elas são magníficas, mas para um produto final, elas são fracassos completos. Mas ainda assim, se elas fossem ingerir uma grande quantidade de droga de crescimento rápido, elas devem conseguir status o suficiente para irem contra o herói. Os corpos delas já estão destroçados de qualquer jeito. Se elas não têm muito tempo sobrando para viver de qualquer jeito, então irem embora em chamas é a salvação por si só.
Já que não há valor para uma pessoa sem um propósito de vida, afinal. O registro acaba ali. Eu joguei o documento que eu peguei nas chamas. Uma mesa de carvalho perene. No topo dela estava um papel com uma lista de nomes, quase pedindo para eu olhar para ela também. Eu achei que era uma lista das crianças que foram as primeiras cobaias para este experimento, mas não era. Fegner, Orowley, Lydia, Adion, Sivi, Bodge, Jude, Mônica. Entendo. Eu não tenho certeza se foi Fegner ou Gron que deixou isto aqui, mas eles com certeza me odeiam muito. Escrito lá eram provavelmente os nomes dos funcionários que trabalhavam aqui. Aquelas pessoas que eram ou funcionárias ou servas do Gron. Dentre os nomes estranhos, haviam também aqueles que me fizeram lembrar instantaneamente de seus rostos. Ele sempre mantive um comportamento cordial. Ela era uma mulher animada. Que provocação óbvia! Se eu for atrás das vidas deles, a minha própria estará em risco. Então não tem razão em continuar a ler isto aqui. Não há razão, mas eu não consigo me parar. E no fim dela, como que rindo de mim, estavam os nomes das crianças tomadas como fracassos, escrito em tinta. Eu não quero levar esta lista para fora. Mas eu também não quero esquecer os nomes escritos aqui. Logo eu apenas fiquei ali, olhando para a lista até apenas um momento antes desta sala ter ruído abaixo. Sobre o autor da postagem. Título 87. O lunático que compartilha risada e o velho homem que detesta vazio. 1. Com isto você pode comprar remédio para sua irmã doente. Eu entendo que os rumores serão ardilosos, mas se você usar isso agora não haverá quaisquer problemas. Entendido, Fegner. Eu realmente te devo uma, então eu só te darei uma multa, assim eu não perco todo o dinheiro que eu coloquei neste reestoque. Obrigado por sua gentileza. Eu irei indo agora. Esta foi a 7ª vez. Eu não estou fazendo isto como parte da Associação de Comércio Grondo, eu estou indo por aí discutindo cancelamentos de contrato com todos os meus contatos de negócios pessoalmente. Isso foi mais uma negociação a menos. Eu me apresso pela conversa fiada e sigo para fora. Das 7 visitas, só 3 delas permitiram adiar todas as taxas. Isso é bem duro. Se você pensar sobre isso, é estranho que qualquer mercador faria um contrato tão fácil de se anular. Nesse sentido, 3 deles concordarem com meu pedido é um milagre, mas ainda não é o suficiente. Eu usei subornos, eu apelei para as emoções deles, eu me deixei lamentável, e o número de mercadores que concordaram em cancelar seus contratos foi menos que a metade do número que eu visitei. E não é como se houvesse muitos sobrando que estariam dispostos em me ouvirem. Já pelos mercadores que eu não conheço particularmente bem, eu terei que lidar com os contratos restantes com subornos e a boa e velha pechincha. Não importa como eu meça isso, os recursos necessários excedem o que a Associação de Comércio Gron tem em inventário. Como eu posso ao menos preservar o capital, os cavalos e vagões? Encerrar os contratos adiando todas as taxas tem seus problemas, já que eu ainda tenho que arrumar o dinheiro de algum lugar. Colocando no papel meus lucros e gastos, o total está profundamente no vermelho, mas se eu conseguir arranjar os bens necessários em outra cidade e trazer eles para cá, eu ao menos não perderei minhas operações nesta cidade. Ainda assim, hoje está um pouco quente. Eu limpo o suor da minha testa com meu lenço. Os raios de sol, estranhamente quentes para este lugar, espetam minha pele. Combinados com a temperatura, é quase demais para estes velhos ossos. Como é perto da hora do almoço, eu segui para uma cantina favorita minha próxima. Mesmo quando era hora do almoço, a cantina estava quase vazia. Ah, Figner! Você veio para almoçar. Yep, se você me aceitar. Eu troquei um leve cumprimento com o dono e me larguei no meu lugar de costume. Desse jeito, ele pode logo ser reservado para mim. Agora, o que eu vou querer? Posso recomendar nosso especial do dia, peixe grelhado. Peixe grelhado, você diz. Isso soa bom, eu pegarei um. Tudo bem, um peixe grelhado, é pra já. Depois de um tempo, o cheiro de peixe fritando veio até mim,
e o dono me trouxe meu peixe com uma porção de arroz. Lá no Império, pão era comida padrão e arroz era incomum, mas eu acabei gostando dele desde que vim para cá. É tão gostoso quanto eu pensei que seria. Eu sei, né? Por alguma razão, o resto dos meus clientes odiaram isso. O dono então se jogou no assento diante do meu. Hey, não é uma má ideia para o chefe comer junto com um cliente. Está tudo bem, e eu não comi ainda. Você é o último dos regulares, e não é como se alguém novo está vindo. Esse não é o problema que esquece, vamos falar sobre outra coisa. Eu poderia ter dado mais avisos para ele, mas ele definitivamente não vai ouvi-los também, então eu desisti. A propósito, Fegner, tem um rumor safado correndo por aí sobre aquela companhia sua. Um rumor. É, eles estão dizendo que dinheiro esteve desaparecendo dos negócios que lidaram com a companhia de comércio Gron. O rumor se espalhou tanto que eu estive ouvindo ele mesmo aqui longe. Claro, eu não acredito uma gota dele, mas vocês estão bem. Isto é insano. A informação não está se espalhando só entre mercadores, mas até entre a população geral. Isso não é um bom sinal. Ainda mais do que antes, eu tenho que lidar com isto rapidamente. O rumor é apenas fofoca sem sentido, mas como todos estão agindo como se fosse verdade, eles estão realmente me forçando. Olhe, Fegner, eu sei que você acha que você deve ao antigo chefe da associação, mas você já não fez o suficiente para eles. Eu realmente acho que você deveria se aposentar, achar um hobby. Não é frequente que eu consiga ouvir uma de suas piadas. Idiota, eu estou falando sério. Eu respondo sem hesitação. Eu não vou. Mais do que isso, eu não posso. Eu estabeleci faz tempo que está em minha vida. Se eu mudar isso agora, parece que tudo que eu fiz até este ponto perderá seu sentido, e isso é mais assustador que qualquer rumor. Orra, Fegner! Você ainda é exatamente o mesmo de quando eu te encontrei. Mesmo quando você poderia fazer qualquer coisa, você é tão reticente que você nunca muda. Eu levarei isso como um elogio, e talvez o primeiro a ser enganado fui eu. E não, não é nada. Além do mais, eu não posso me aposentar até eu ter treinado meu sucessor. E é usualmente um apontamento para a vida toda, mesmo com todos os erros que eu cometi. Eu não tenho qualquer prova, mas eu estou absolutamente certo que meus problemas atuais vêm daquela vez. Há muitas coisas que eu não posso deixar de pensar sobre, mas eu sinto que se eu expor quem está mexendo os fios, minha teoria será confirmada. Tchau. Até mais. Eu amaldiçoei minha tolice no que eu me levantei. Eu posso ser velho e frágil, mas isso não é desculpa para ser enganado tão facilmente. Se isso significa compensar meus erros, eu tenho que trabalhar. Depois que tudo se acalmar, eu posso decidir meu caminho futuro. Eu coloco meus chapéus, pago a conta, e deixo a loja. Já foram 3 dias desde que eu comecei, e as coisas só ficaram piores. Me desculpe, mas você deveria ir para casa. Não importa quão baixo você se curve, eu não farei um acordo com sua associação. Eu me desculpo pelo pedido impudente. Onde você está indo, Figner? Sua casa não é daquele lado. Cercado por olhos hostis, eu coloco essa companhia atrás de mim. Esta aqui não deu certo também. Como que me espelhando, a cidade gradualmente fica mais escura e menos viva no que a noite se aproxima. Ag, eu estou virando um pessimista. A falta de atividade é porque todos os aventureiros estão fora mantendo os monstros longe das estradas. Não tem nada a ver comigo. Esse pensamento me animou mais do que eu tinha esperado, mas o fato que eu não havia tido nenhum único sucesso hoje enche meu coração de volta com impaciência e escuridão. Além do mais, nos 3 dias que eu passei encontrando com pessoas, quase todos os grupos anteriormente associados com a Associação de Comércio Gron se distanciaram. Negociações ainda estão ocorrendo pobremente, então é muito importante ir para outra cidade para reestocar. Eu estou velho demais para isto. Entre rodadas de negociações, eu procuro por quem esteja mexendo os fios,
e por que Nonaric estava escondendo sua aparência, mas eu não achei nenhuma pista sobre onde ele esteja ainda. Se eu pudesse ao menos trazer para fora o mestre de marionetes e provar como ele está fazendo o dinheiro desaparecer. Meus pensamentos foram interrompidos por um som de chiado repentino. Um rato. Parece que um rato está se esfregando contra meu pé. Esse não era um rato normal, mas uma das variedades classificadas como monstros. Não é diferente em termos de habilidade ou aparência, mas ele é definitivamente um monstro. Para um se esfregar em um humano é inédito. O que é isto? Uma carta. Nas costas do rato tem um pedaço preto de papel dobrado com meu nome e localização escritos nele em letras prateadas. Espere nas ruínas a oeste da cidade até a noite sozinho. Não conte para ninguém. O que é isto? Através de algo meio desconhecido, as letras começaram a desaparecer, como que evaporando, e o papel ficou um branco vazio. As ruínas a oeste da cidade. Elas ficam apenas um pouco fora da estrada para a cidade vizinha, na mata. Elas eram ruínas só em nome. O que uma vez foram ruínas agora eram apenas uma pilha desorganizada de destroços. Faz um tempo desde que eu encarei uma aposta assim. Eu tomei alguns fôlegos profundos antes de começar minha análise de custo-benefício no silêncio. No momento, isto pode ser logo a coisa que virará o jogo. Não tem como eu deixar passar uma chance dessas, mesmo se for uma armadilha incrivelmente transparente. Eu guardo o pedaço de papel e começo a andar para o lugar que estava escrito. Eu viajei pela estrada um pouco antes de sair num caminho lateral até o local de encontro. Pela hora que eu cheguei lá, já era tarde na noite. A fraca luz da lua iluminava o lugar deprimente, revelando 3 figuras apoiadas nos escombros. Foram vocês quem me chamaram aqui, certo? Isso mesmo. O homem de pé no centro respondeu minha questão. Sua voz soava e inumana. Em cada lado dele estava uma garota familiar. Eu provavelmente vi elas na cidade em algum ponto. Ora, esse é um mundo pequeno, não é? Isto não é exatamente como eu pensei que as coisas aconteceriam. O ódio no ar é palpável. Seja senilidade ou por estar longe de batalha por muito tempo, eu havia rejeitado a possibilidade de hostilidade imediata quando eu estava considerando a carta. Esta não é a hora para gracinhas. Que noite bacana! Normalmente eu convidaria vocês para beber, mas eu estou um pouco ocupado no momento, então vamos direto ao assunto. Foram vocês que estão implicando a Associação de Comércio Gron. Não houve resposta às minhas palavras. Ele apenas deu um sorriso perverso. Vocês se importariam em me dizer por que e como vocês estão fazendo isso? O como é o que você liga mais, então eu não lhe contarei. Já pelo porquê, é porque eu quero ver o olhar no rosto do Grond, não, no rosto de todos vocês, enquanto vocês caem nas profundezas do desespero. Todo e cada um de vocês, sem exceções. Essa é a única razão pela qual eu estou fazendo isso. Agora, essa era uma resposta que eu esperava. Ela também era um pouco mais sombria e maligna do que eu esperava. A resposta dele havia me chocado por um momento, mas eu não deixei isso evidente. Bem, eu acho que vocês não largariam seus truques tão facilmente. Vocês ao menos me contariam como vocês forjaram aquela carta. Você quer dizer a carta sobre a remodelagem de dinheiro? Isso é fácil o suficiente, foi uma farsa. NT, em inglês, ele fala de falsificação de dinheiro, mas ainda assim responde a besteira de forjamos com uma farsa. Eu estava vindo a realmente desgostar este cara risonho cujo nome eu ainda não sei. Isso foi o começo de tudo, aquela carta, tempestade mágica e remodelagem. A tempestade também foi a razão suspeita pela qual o núcleo da dungeon foi destruído. Você é um cara inteligente. NT, de novo, falsificação, mas o contexto leva a crer que é sobre a remodelagem. Ora, obrigado. Eu vivi uma vida interessante. Ele se gaba, sem nem ligar em negar minhas acusações. É agora que eu posso conseguir a prova para a possibilidade que eu havia pensado.
Essa tinta que você usa é feita de núcleos de Dandium moídos, e o conteúdo de sua escrita incluía um código secreto que é conhecido por ninguém além da minha família. Como exatamente você conseguiu a tinta e o código? Essa informação é, claro, segredo. Mas você provavelmente já tem alguma ideia. Ele apenas fica lá sorrindo, e eu tenho que engolir minhas emoções antes de responder. Eu posso ter. Mas por que vocês se incomodaram em me chamar até aqui? Eu já lhe contei o que eu estava fazendo, não? Minhas ações são para machucar o Grond em todo jeito possível. O homem cujo nome eu não sei continuou sorrindo, agora com uma borda maníaca nisso. É por isso que você vai morrer aqui. Sua voz orgulhosa era agora uma mistura de insanidade boba e raiva demoníaca. Como se fosse. Não seja convencido, garoto. Mantendo meus pensamentos calmos, eu deixei minha raiva fluir pelo meu corpo. Eu já perguntei tudo o que eu queria saber. Todo o resto eu posso aprender depois que vocês todos estejam mortos. Vocês estão prontos? Eu fiquei arrepiado. Se esses mestres de marionetes são quem eliminaram Manoric, eles podem ser fortes o suficientes para me encararem. É um contra três. E daí? Isso não quer dizer necessariamente que eles têm a vantagem. Eu sacudo meus braços e saco duas espadas curtas, cada uma cerca de um côvado de comprimento, dos bolsos em minhas roupas. Eu dou alguns balanços de prática e ajusto o aperto da minha mão esquerda. NT. Côvado é uma medida de 45,72 centímetros. Venham até mim, seus baderneiros, e eu matarei vocês. Ah! Essa é uma sede de sangue bacana. Mesmo que você tenha declinado, eu consigo ver por que você era conhecido como o demônio de batalha ensanguentado. Esse nome não foi usado por anos, e tem as piores conotações. Naquele momento, um grito estridente de metal extremamente alto preencheu o ar. Ah ha 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 ha! Incrível, apenas incrível. Você realmente está me atacando, nono. Você achou que eu não reagiria rápido o suficiente. Você tem o pior timing, Nonoric. Neste momento, você é uma distração. A espada branca de Nonoric ficou parada, bloqueada por sua oposição, a espada preta sanguinária segurada pelo cara. As duas espadas soltaram um grito alto no que elas rasparam juntas, uma segurada por um lunático e a outra por um vingador. Ambas soltaram um grito de batalha no ar calmo. Sobre o autor da postagem. Nidomi no Yusha Light capítulo 88 volume 03. Capítulo 88 O lunático que compartilha risada e o velho homem que detesta vazio, 2. Este capítulo foi traduzido por Tiros Traduções. O jeito que ele apaga sua presença é verdadeiramente perfeito. Eu absolutamente não tenho intenção de dizer isso, mas eu não posso deixar de ficar impressionado. Nonoric, que saltou para fora da sombra do entulho, dobrou e balançou um ataque cortante para baixo a partir de uma postura baixa, como que roçando. A razão pela qual eu fui capaz de impedir o golpe da espada branca que parecia estar se aproximando em câmera lenta com a Holy Sword of Vengeance é principalmente graças à minha esperteza entrando com tudo em cena, pensando que se ele fosse atacar, seria mais provavelmente por aqui. Tu ji nhanha. Ha! Para lidar com o golpe cortante de cima, a espada fica de acordo embaixo. Eu balancei a Soul Blade para mandar ele voando, seguindo as batidas fervorosas de espada. Usando o meu poder, Nonoric saltou para trás e pegou alguma distância. Lidando com seu corpo flexivelmente como um gato, ele pousou no chão sem perder seu balanço. Ah ha ha ha! Uau, incrível! Eu fui empurrada para trás. Sem me tirar de sua vista nem por um momento, as pupilas douradas brilhantes do Nonoric, que lembram a família felina, brilham com alegria. Eu pensei em atacar ele antes dele quebrar minha concentração, mas não tem nenhuma gota dessa chance. Bem, eu já adivinhei. Oh, bem. Eu acho que não tenho escolha senão ceder essas duas para o Fenrir. Enquanto coçava sua cabeça continuamente, ele exalou. Mesmo quando eu havia adivinhado de algum modo desde o começo, eu sinto a tensão que subiu até agora ser estragada e começar a ser retirada.
Kaita-sama, ganância não é bom. Como você está basicamente pegando toda a parte final mais interessante para si mesmo, ao menos, você poderia por favor deixar o aperitivo para Minali-san e Shuria. Isso mesmo, Goshujin-sama. Não tem nada para dispensar num lugar desses. Acima de tudo, o velhote lá é minha presa, Goshujin-sama. Bem, isso é verdade. Bem, então, assim como eu lhes disse, Minalis, Shuria. De fato, neste momento as duas estariam complicadas se elas fossem ir contra Nonorik. É lamentável não ser capaz de ver Fegner sofrendo, mas não tem o que fazer. Apesar que não será realmente lamentável. Hey, você pode cortar logo a conversa, Oni-san. Nono não aguenta mais conter isso. Calado, seu maníaco de batalhas pervertido. Eu te enfrentarei logo em breve, então lave seu pescoço e espere. Eu não tenho nada particularmente contra Nonorik, mas se ele for ficar no caminho de nossa vingança, ele é nosso inimigo. Eu matarei ele sem erro. Não apenas avance a conversa sozinho, seu pirralho de merda. Nonorik, fique fora disto e não se meta. Cada um deles, são todos minhas presas. Se você quiser, eu posso começar matando você primeiro. Full HM. Eu realmente achei que você estava usando uma pele de cordeiro, mas, que pena, eu não vou mordiscar uma fraude que só sabe como fingir quando o negócio real está ali. Ah! Todos e cada um de vocês malucos, mesmo quando vocês são apenas pirralhos verdes inexperientes que fedem de leite materno, não vão ficando todos arrogantes e caçoando de mim, seus imbecis. A fúria debilitante de Fegner ecoou numa voz nebulosa. Contudo, Nonorik, que estava se inclinando para frente colocando sua mão em sua boca, dando um passo, deixou pendurado em sua boca e apenas riu provocativamente, e não parecia ligar nem um pouco. E também, de qualquer forma, eu não tenho interesse algum em alguém que está ressecando. Se você quer se divertir, então tem que ser suculento ou nada, não é? Se você queria vir na nono, você devia ter me desafiado um pouquinho mais cedo, certo? Depois de dizer isso, Nonorik intensificou seu sorriso. TSK, ele me notou. Como de costume, que tipo de sentidos ele tem? É por isso que aqueles que são chamados de gênios reais são um enorme pé no saco assim. De qualquer forma, eu acho que será prudente deixar este lugar antes que me façam dizer algo desnecessário. Bem, o preparo já foi feito, mesmo se ele fosse ser exposto nesta fase, não tem nada que possa ser feito, mas então de novo, eu não quero ter que ir até lá para dizer isso. Hey, vamos mudar de local. Kiaya! Seu Oni-san safado, o que você pretende fazer sozinho com o nono? Não, olhando para mim com esses olhos ferais, eu estou tão assustada. Calado, então para ir conforme seu divertimento inútil, eu vou perder o palco que nós passamos por grandes bocados para fazer. Eu vou só te matar afiadamente e voltar para observar. HM essa atitude desafiadora. Fufufu, eu decidi. Depois de fazer muito bullying com você ao ponto de ser apenas o suficiente para não te quebrar, eu vou te mimar bastante. Eu farei com que você só consiga ficar excitado pela nono. Com um corpo pequeno como aquele de uma criança, Nonorik expressa um sorriso emitindo uma fumaça alegre, como uma súcubo seduzindo um homem. A figura que segurava a espada em sua mão e se abraçava, era como uma verdadeira garota, não, possuía até mais charme sexy. NT, Daga, Otokuda. Sério, só exponha esse maldito cérebro nojento aqui, derrame ele na planície e morra. Sério, por que eu tenho que tomar este pervertido como um oponente? Eu realmente queria que ele me poupasse porque ele seriamente tira a atenção da vingança. Bem, assim que eu começar a me mover, isso mais provavelmente seguirá seu próprio rumo. Será inaceitável se nós continuarmos e até a tensão da batalha acabar. Eu disse esperem, não ouviram, seus pirralhos de merda. Jin. E o som de batida metálica começou a vir de novo. A espada do Fegner que tentou atacar eu, que comecei a andar, e Nonorik que manteve uma distância fixa,
foi parada pelos marionetes de Amadura controlados por Minaliz e Shuria. Saia da frente, mocinha! Oh, eu não acho que o cretino que estava me irritando com suas proclamações infundadas num tom condescendente seja a mesma pessoa que você. Se suas palavras são ralas, sua pele também deve ser rala. Oh, vocês realmente parecem estar se divertindo, droga. Mesmo que vocês me chamem de ganancioso, o que é invejável é invejável. Até eu mesmo gostaria muito de atormentar o Fenrir. Quando não tem nada nem um pouco divertido com Nonori como meu oponente. Bem, então, eu deixarei o resto com vocês duas. Qual é? Mexa sua bunda e vamos lá. Ok. Mas Nonorik acelerou sem qualquer movimento preliminar. Isso é, se você conseguir aguentar os ataques da Nono até nós chegarmos no lugar. Cretino! Jiri, Jijin, e as lâminas se chocam de novo. Goshujin-sama! Kaito-sama! Não se distraíam, vocês duas! Aia! Mirando no momento em que a atenção das duas estavam divergidas em mim, Fenrir derrubou Minaliz e Shuria. Mas, parece que elas se empolgaram com isso. A consciência delas está agora completamente voltada para o Fenrir. Tsultou! Ahá! Se distrair é ruim, Nono também acha isso. Cretino, pode vir, seu enorme pervertido. Bem, eu preferiria se você não resistisse muito. É bem difícil te fatiar de um jeito que eu possa curar facilmente mais tarde. Como se eu ligasse, você tem que morrer. Depois que eu fizer, eu farei lalalai como um degenerado, eu te darei um monte de... Fufufu, eu estou tão ansioso por isso. Eu te acorrentarei e levarei você para vários lugares de coleira. NT, Shuria curtiu a ideia. Ah não, para mim já deu. Eu me senti de algum modo esmagado pelo arrepio, num tipo diferente de sentido. Por que cretinos como este cara tendem a não ouvir as pessoas? No meio da luta de espadas ecoando, eu escapei para a floresta cercando as ruínas. Levando Nonorik junto, era para que eu pudesse deixar o lugar e seguir para um canto viável onde eu podia me concentrar numa batalha 1 contra 1. Eu estou confusa. Como pode? Oni-san, seu level, essa cor é a absoluta de um dígito único, certo? Como você é capaz de competir com esta velocidade e poder? O som das lâminas sendo trocadas reverbera entre as árvores. Como que para tentar, de pouco em pouco durante as pausas entre a luta de espadas, Nonorik ri enquanto a alegria em seu rosto gradualmente se intensifica. Oh, cala a porra da boca logo, status sozinho não representa sua habilidade, né? Aqueles olhos, eu havia antecipado isso no momento em que eu primeiro avistei eles, então eles realmente conseguem ver através do level do oponente. Eu não consigo dizer com certeza que é uma retrocompatibilidade de avaliação, de qualquer jeito, diferente da minha que não consegue ver qualquer informação assim, ele ao menos é capaz de ver através do meu level. Eu realmente sei que status não é igual a habilidade, mas isso sozinho não explica isso? Oni-san é realmente um humano? Eu sou um ser humano genuíno, 100% puro. Enquanto trocamos espadas, ele também continua medindo a habilidade do oponente. Consigo espiar durante o combate? A avaliação. Ele ainda está medindo minha habilidade pouco a pouco. Não, não exatamente. Ele ainda está na fase onde ele está provando e curtindo isso. Há folga o suficiente para poupar minha força restante também. Contudo, Nonorik, ano gênero desconhecido tribo humana. HP, MP, level, desconhecido. Força, desconhecido vitalidade, desconhecido estamina, desconhecido agilidade, desconhecido poder mágico, desconhecido resistência mágica, desconhecido. Skills inerentes, desconhecido. Skills, desconhecido. Estado, sadio. Inutilidade assim como da primeira vez, certamente, o status dele é um mistério. Milímetro. Rei, pervertido.
É uma violação de modos espiar forçosamente no segredo de uma dama? TSK, o que isso quer dizer com gênero desconhecido? Quando você é um madeleto homem. U. Como você sabe disso? Mu. Mesmo quando é interessante contar a verdade para aqueles que acreditam que eu sou uma garota. Nonorik se gaba por algo assim enquanto engana minha skill de avaliação com uma expressão plácida. Mas veja só, com você tendo tanta folga, você ainda ficará basicamente inabalado se eu adicionar mais uma, certo? A espada branca de Nonorik defletiu minha espada para cima, e como que tomando vantagem dessa brecha, Nonorik tirou outra espada branca da mala de ferramentas. Oh, ops! Vê, você foi capaz de parar ela afinal. Jin, batidas metálicas ressoam. Tendo percebido que estava por vir pela minha primeira passagem, eu parei aquela espada com a Soul Blade of Origin. Fufufu, parece que eu posso me aproveitar, bem mais do que eu pensei. Nonorik lambeu seus lábios. Era apenas um sinal do começo, e as lutas de espadas que ecoavam na floresta aumentaram sua nitidez e número. TSK, eu caguei aqui. Eu queria que você estive um pouco mais indisposto, mas é problemático se você usar isso num lugar com um monte de obstáculos assim. Honestamente, se for apenas sobre habilidades com espada, ainda tem mais do que isto. Esta brincadeira de criança nem se compara ao ponto entre a vida e a morte pela qual eu me rastejei. Eu não tenho tanto do status que eu tinha quando eu lutei contra este cara na minha primeira vida neste momento, mas eu não acumulei experiência de um jeito tão otimista o suficiente para ser superado por esse tanto. Nossa, Ave Maria! MT, porque nossa, minha nossa é escroto demais, milímetro. Rei Oni-san, o que é você, sério? A primeira vez que você encontrou com o Nono foi quando você passou por mim andando, certo? Será que nos encontramos num sonho? É o que você quer dizer? Para uma cantada, essa é anciã demais. Nesse caso, por que você está usando espadas de um jeito similar a Nono? Bem, claro que você perceberia. É assim como Nonorik disse. Meu estilo de usar duas espadas foi polido através do meu próprio estilo auto-melhorado, usando as técnicas queimadas em minha memória durante minha batalha com Nonorik como uma base. De acordo com a compatibilidade com meu físico e estilo de luta, além de outras técnicas usáveis nas interações entre vida e morte, eu fui capaz de alcançar a otimização enquanto buscava eficiência e tal para poder aumentar o número de técnicas. Neste estágio, ele foi reestruturado para um nível que pode ser chamado como um tipo diferente de técnica de espada, mas o material da base é aquela do Nonorik. Não tem como a pessoa real não ver através disso. Eu imagino, eu não sou obrigado a te contar. A.N., seu malvado. Enquanto dizia algo assim, a luta entre os dois espadachins de duas espadas continuou dando faíscas no que ficava mais intensa. Finalmente, eu alcancei o lugar que eu estive mantendo de olho com antecedência. Vejamos. Milímetro. Uau! Depois de levemente repelir a espada uma vez para abrir uma larga distância, ele balançou sua espada de lado com ênfase no peso ao invés do quão afiada era, traçando num piscar uma linha. Ah, você foi capaz de aguentar isso, afinal. Um certo espaço aberto na beira entre morros altos e a floresta. Este lugar onde o mato macio cresce está numa posição que não é muito longe das ruínas. Mas eu sinto que me levou um longo tempo para chegar aqui. Mas já estava aí bom para o aquecimento, então vamos agora começar seriamente, Oni-san. Ah, eu posso te perguntar pelo seu nome antes de começarmos? É Kaito. Mesmo quando havia certamente a opção de escolher não responder, eu respondi sem demora. NT, as reticências dizem o contrário, apontando que os estilos de espada eram similares. Pode ser porque eu me recordei dos dias de treinamento em que ruminei sobre diversas vezes só de cruzar espadas uma vez na primeira passagem. Seja por causa disso, ou por estar trazendo uma emoção estranha, eu não entendo as ações da minha mente. Contudo, isso não muda o que deve ser feito. HMPH, Kaito, U. Nesse caso,
Devo te chamar de Kai-chan? Eu escreverei seu nome direito na coleira que eu prenderei em você. Nonorik, que está lambendo seus lábios brilhantes enquanto coloca para fora sua língua. Pelo menos, eu acabarei com isso com um golpe de espada quando eu o matar, para que ele não sofra. Só calhe a boca e venha, eu não vou me segurar também. Foi ao mesmo tempo que o som de chutar o chão ressoou. Gingaga, Jin, Gigigiura, Giriri, os sons explosivos feitos pela luta de espada soaram. Não tem tempo para respirar, e o som que corta pelo ar é transmitido. O nível de ferocidade distintamente interpreta os movimentos amontoados que foram atrapalhados pelos obstáculos como nada além de exercícios de aquecimento. Tudo o que sobrou é concentrar na batalha. Isso mesmo, se a consciência for mudada, o que está borbulhando não é só vingança, mas um tipo de prazer que está estourando para fora. Hey, não vai dando para trás agora. Você consegue ir ainda mais rápido, né? Ahá, ahá, ahá. Ainda não, ainda não, ainda não. A circulação sanguínea gradualmente ferve. Ele é diferente dos inimigos que só brandem seus status sem quaisquer habilidades reais. Um andar em corda bamba num fio fino que te deixa louco por um julgamento forçado entre vírgulas. 10, 20, 30, 40. Os instintos gritando mais ficam insanos como que quebrados no som das sobrepostas lutas de espada. A sensação transbordante de adrenalina raspa fora todas as obstruções desnecessárias, e a sensação é como se todos os nervos que correm pelo corpo estivessem expostos. Milímetro. Feridas, faz quanto tempo? Fufu, ah. Eu também. Ha ha ha. Uma linha reta na minha bochecha, e duas linhas vermelhas são desenhadas no ombro direito e braço esquerdo do Nonorik. Pi, pi, o sangue de um voo na bochecha outro. O líquido que toca pela parece quente, como se estivesse pegando fogo. Ah ah ah. Balançando por cima da cabeça, balançando para baixo, acalmando pelos lados, jogando por baixo, torcendo o pulso e parando a espada, virando o pescoço para evitar a lâmina e aparando a espada nua que se aproxima dos órgãos vitais para deslizar para fora. O som de batida metálico que penetra o ouvido, e o som de cortar pela atmosfera fina como papel continua a agitar a excitação. Uma batalha em alta velocidade que alcança até a distância zero. Como se a gente estivesse comendo, eles usam as espadas conforme seus instintos que devoram a atmosfera da batalha comandam. Não é uma questão sobre qual é o problema. Numa palavra, não é um grau onde eu e o Nonorik apenas colocamos um pé na loucura da batalha, mas é uma questão onde nós estamos completamente submersos. Eu, que estou utilizando essa sensação, e Nonorik que está completamente submerso e curtindo isso. Se há uma diferença, deve ser isso, e só se difere nisso. É uma sensação de estar de pé numa borda fina como fio de piano, que começa a enferrujar sem esperanças depois de vir ao mundo por uma segunda vez. No que isso corre e passa quase só raspando perto, isso vai raspando e arrancando todos os extras que se envolvem sobre isso finamente. Sim, é isto, esta sensação. A sensação da razão e julgamento se perdendo. Espírito zeloso e pensamentos calmos. Impossível. Ainda não é o suficiente, não vai chegar. O interior da cabeça dele está fervendo, passional e passional o suficiente para ferver de vez, apenas intensamente passional. Faça uma decisão mais rápido do que a compreensão de faças e táticas. Ah, 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 ah. O rugido alto da luta de espadas que parece que vai arrancar a cabeça um do outro, continua a tocar tons como uma chama que queima o sangue vermelho escuro. Neste campo de batalha onde eu não sou um vingador, eu sou apenas um cara insano. Louco e louco, balançando a espada como que dançando, e nós continuamos caindo assim tão profundamente. Sobre o autor da postagem. Some no Yusha Light capítulo 89 volume 03. Capítulo 89 O lunático que compartilha risada e o velho homem que detesta vazio. 3. Este capítulo foi traduzido por Tiros Traduções.
Por volta da hora quando Kaito e Nanorique estavam aumentando a velocidade de sua luta de espadas, Minalis e Churia, que estavam encarando Fenrir, também continuaram lutando. Ug, ha! Milímetro, Ug. Ku. Fenrir sozinho está nos segurando completamente, mesmo com a combinação de ataques de espada meus e da Churia. De onde raios está vindo um poder desses, mesmo quando ele só está usando uma adaga levemente mais curta? Todo e cada golpe parece pesado, como se ele estivesse balançando uma espada larga. Incapaz de aguentar o peso da espada que veio até mim, eu fui jogada para trás. Mirando nessa chance, o boneco de armadura que Churia controla balançou sua espada para baixo, mas a espada também foi parada sem dificuldade. Então, que tal isto? Picador de gelo. Espinhos de gelo pontudos com a grossura de um braço se esticaram das costas do Fenrir para ambos seus lados. Vocês são tão ingênuas, suas moças jovens. Com os espinhos da esquerda e direita agindo como chamarizes, os espinhos de gelo, que certamente deveriam ter se estendido de seus pontos cegos, se cruzaram tranquilamente sem sequer um arranhão. Tiro de vento. Lâmina de vento extensora. Milímetro. Ah, e essa era minha armadura favorita. A magia de vento quebrou a posição do boneco de armadura que Churia controlava com uma rajada de lado, e ao mesmo tempo, o ataque cortante de Fenrir com uma lâmina formada com magia de vento cortou o torso em dois com um único golpe do outro lado. Contudo, Churia não é tão ingênua que ela perderá só com isso. Imperdoável. PSK. O boneco de armadura que foi dividido em dois, como um último esforço, a operação das juntas de seus braços e pernas ficou no máximo, e ele prosseguiu a agarrar o corpo de Fenrir. Minalis-san. Eu sei. Névoa de veneno. Full. No que ela suga o máximo de ar que ela consegue, até seu limite máximo, ela sopra uma fumaça venenosa para engolir Fenrir Tachi. NT. Recordando. Isso significa, e companhia. Expandir a armadura, erguer tempestade. NT. A magia de armadura é de vento, pelo subnome dela. Contudo, Fenrir tirou fora o boneco de armadura segurando ele com magia de vento. Minha fumaça venenosa foi soprada embora pelo vento de Fenrir antes dela poder fazer efeito. Aia, aia, cai fora, porra! Fenrir chuta o torso do boneco de armadura que caiu devido à gravidade no seu campo limpo de visão. Cu! O boneco de armadura que foi enviado voando junto com o som de metal esmagado, voou até mim. Churia manipulou o boneco de armadura, e tentou matar sua velocidade ao fincar a espada no chão. A parte operacional da armadura que havia ficado frágil atingiu seu limite, e as partes do braço se quebraram, mas graças a isso, eu fui capaz de lidar com Fenrir que veio correndo até mim ao mesmo tempo. Aia, milímetro, urá! Ah! O som de batidas metálicas soou de novo. Milímetro. Esse é um sword item bem angustiante, não é a NT, tradução é algo como intenção da espada, seria a manifestação do entendimento da pessoa sobre espadas, novel chinesa tem muito. A postura de Fenrir de segurar por cima enquanto seu sword item segurava ao contrário, exibiam linhas de espada totalmente diferentes mesmo quando são balançadas do mesmo jeito. E, ainda mais do que isso, um especialista em sword item não demonstra quaisquer aberturas. A razão pela qual eu fui capaz de ir contra Fenrir, que utiliza um monte de técnicas de espada habilidosas, é o resultado acumulado da minha prática incessante com um oponente de longe mais superior numa base rotineira. Ouça, Minalis. Primeiro de tudo, acima de qualquer outra coisa estão os olhos. Enquanto você for incapaz de pegar os ataques do seu oponente, então você não serve nem para ser um saco de pancadas. E você pode não ser capaz de desviar quando vê o ataque, mas será possível defender contra um oponente de versus levels mais alto. Então, é como eu fui sendo capaz de ver através da espada balançada no último minuto através da velocidade visual durante o treino com o Goshujin-sama. É assim que nós também fomos capazes de lidar com iscas e chamarizes. Possessão de fantoche Neko, com uma metal. TSK, o que são esses caras?
São os servos da Shuria que atacaram todos de uma vez. Ela parece ter redistribuído os poderes mágicos recuperados para fortalecer as habilidades dos bonecos de armadura. Lá. Droga! Contudo, os ataques dos servos da Shuria, bem como o golpe que tirou vantagem dessa abertura, foram defendidos no último segundo. Na verdade, ele é de fato forte. Se ele estivesse em condição perfeita, nós certamente não teríamos chance alguma. Aia. Qual o problema? Você parece estar um pouco cansado faz um tempo agora. Exatamente, supondo que este velho homem definhado estivesse realmente em perfeita forma, é o que eu estava contemplando. Suas malditas pirralhas metidas, o que vocês fizeram com meu corpo? Cufufu, você já adivinhou, certo? É veneno. Isso é impossível. Assim que nós percebemos que vocês cretinos faziam uso de venenos mágicos, nós providenciamos todas as medidas possíveis contra venenos para os oficiais da Associação de Comércio, obviamente me incluindo. O rosto, gritando reflexivamente, estava distorcido numa tentativa de fazer vista grossa da situação pela qual ele estava vagamente ciente. Ah, que expressão bacana, esse rosto. Se você acha que não tem veneno nisso, você pode dar uma olhada no seu status. Isso, como isto é possível? Como vocês fizeram? O rosto de Fegner, que parecia ter confirmado seu status pelas palavras da Shuria, está distorcido em surpresa. E então, ficando impaciente, ele arregalou seus olhos vermelhos, se virou para nós e gritou. Hehehe, finalmente o final do farsante está próximo. Alegremente, Shuria riu feliz. Eu tenho certeza que eu também tenho uma cara assim no momento. Kufufu, como esperado do Goshujin-sama. Havia sido confirmado através do Hatsuki, mas é até que uma bela toxicidade. Aia, apenas me respondam. Fegner, que disse isso, estava respirando num estado consideravelmente doloroso. Eu não tenho obrigação de lhe dizer nada, mas, está bem, eu lhe responderei. Porque assim, seria uma humilhação para este cara. Você sabe a brilhante aqua prata. É um metal que é usado como um catalisador para alquimia, e dissolve até com o calor da temperatura do corpo humano. Aquela coisa. Aparentemente é um metal chamado mercúrio. NT, em inglês estava Silver Aqua, mas enfim, pelo que vi, aqua é uma forma que chamam água purificada para cosméticos, então mantive assim. Eu peguei uma pequena garrafa que eu recebi do Goshujin-sama e exibi o líquido prateado contido dentro dela. O que está contido aqui dentro é dimetilmercúrio. Estas letras escritas na carta convite de antes foram escritas com isto. Jimmy Mercúrio. Então que diabos é isso? Esta é a identidade do veneno que está lhe afligindo neste momento. Não fode comigo, mesmo que esteja num estado líquido, essa coisa é só um mineral, e não tem como minerais serem venenosos. Exatamente, esse é o senso comum deste mundo. Um mineral não é um ser vivo, e coisas sem vida não se misturam com coisas vivas. Se não for ingerido, então ele não pode agir como veneno. Em outras palavras, os venenos que existem neste mundo são nada mais que fontes de poder mágico gerados por humanos, pela flora e pela fauna. Assim, Shuria disse. Eu mesma nunca havia ouvido de metal ser usado como veneno, mas a coisa que o Goshujin-sama juntou com a espada absorberes é de continham toxicidade o suficiente que até uma pequena quantidade era o suficiente para matar um monstro de level baixo. Todas as palavras que foram escritas naquela carta, foram escritas com esse veneno. Ele evaporou ao entrar em contato com o ar, e você o inalou, não? Eu continuei falando, deixando a afirmação de Fegner que minerais não deveriam ser venenosos. As palavras na carta, minerais, como veneno. Impossível, e só com aquela quantidade de veneno. É um veneno que destrói os órgãos internos minuciosamente por uma pequena quantidade que é inodora e insípida e com quase peso nenhum. Kufufu, suas medidas contra veneno não eram perfeitas. Eu dei uma grande risada de um jeito que cutucava deliberadamente os nervos do oponente. Então,
Você tem uma técnica contra veneno que não depende de poder mágico. Ugh! Eu encarei Fenrir, que enrijeceu seu rosto ao ouvir aquelas palavras, e eu dei outro sorriso profundo. Droga, que baixo, pirralha maldita! Você que faz as vontades sujas da Associação de Comércio Grondo, você consegue realmente dizer isso? Como eu pensei, você é apenas uma farsa. Você achou que só você era capaz de forçar um ataque frontal. Ag, aia, ug, gon. Depois que o veneno começou a se espalhar, se tornou um desenvolvimento unilateral. Ainda agora, o amontoado de sangue que ele vomitou em conjunto com sua tosse violenta está sendo limpo de sua boca. Nós paramos de atacar, e mudamos para apenas defender. Nós fomos então capazes de observar cuidadosamente no que Fenrir continuou a enfraquecer pouco a pouco. O estado em que esse rosto está gradualmente se distorcendo por impaciência e agonia, era um espetáculo muito agradável. Mas, parece que acabará em breve. Ag Geum Geum. Depois de um vômito de sangue mais intenso, Fenrir caiu de joelhos. Já acabou. Eu queria que você tentasse um pouco mais. O boneco de armadura fez um barulho e abaixou sua espada. Ao invés do boneco de armadura quebrado e os servos da Xuria, é o segundo boneco de armadura que Xuria trouxe. Xuria, você se importa em deixar os toques finais para mim? Então você me deverá um enorme favor. Depois de pensar sobre isso um pouco, Xuria disse assim um pouquinho lamentosamente. Você tem minha gratidão, Xuria. Eu andei lentamente até Fenrir. Não me olhe com esses olhos. Cufufu, desse jeito, você não consegue me alcançar mais. A espada de Fenrir que foi balançada com sua mão direita juntando toda a sua força num esforço de última hora, foi derrubada no ar como se tivesse se esvaziado. A espada que dançou no ar alto perfurou o chão uma localização jogada longe. Ag, aia, puta do caralho. Ah, finalmente, nossas posições assim como no dia em que nós conversamos pela primeira vez estão agora invertidas, não estão? Aquele dia em que eu encontrei este velho homem pela primeira vez. Aquele dia, ele nos esnobou intencionalmente, e falou conosco com olhos cheios de pena. Quando ele não sabe nenhuma maldita coisa. Com um rosto presunçoso como se ele soubesse tudo sobre a gente. Jogando por aí suas boas ações e palavras de forma tão condescendente para poder proteger seu eu ideal percebido. Tão sem pensar, e de forma hipócrita, com palavras que zombavam de nós tão minuciosamente. Por todos seus atos de cara bonzinho, você não hesita em realizar o mal. Isso realmente me deixa doente do estômago. E essa pretensão com uma vítima não relacionada executada pobremente, é extremamente desagradável. Quando ela jogou aquelas palavras, se ele tinha desistido ou ele não tinha mais a folga para manter a atuação, o vigor começou a sumir, como que derretendo de sua expressão. Oh, por favor se cale, mesmo a poderosa senhora, você é do mesmo tipo que eu. E o padrão de fala do Fenrir depois que ele havia perdido a força do corpo inteiro, retornou ao seu estado original. Ah, como eu pensei, você é uma farsa feria até o finalzinho. Ele ficou senil enquanto envelheceu, ele fingiu demais que sua personalidade foi corrompida ou eram tudo mentiras que foram superimpostas uma sobre a outra desde o comecinho. De qualquer jeito, ele é só uma maldita farsa, que não conseguia nem imitar direito. O jeito bruto dele de falar, sua disposição irritada, eram tudo só pretensão. Isso realmente me deixa irritada. É por isso que você é uma farsa. Então naturalmente, é por isso que a voz que deixa minha boca é sombria, pesada e fria como o quieto solo de um túmulo. Muito menos do mesmo tipo, você não consegue nem ser um copião direito. É melhor você não se achar demais. Guaa, garraia. Eu esmaguei a mão que o Fenrir tinha no chão para quebrar um osso. Não há nada em comum entre você e a gente. Por exemplo, mesmo quando você não podia ligar menos sobre parentes, sua aparência irritada pobremente executada. Pelo contrário, você estava feliz, não estava? Apesar que eu não sei por que você acabou com um processo de pensamentos assim. Unga! E bem desse jeito, eu continuei pisoteando a mão dele.
Eu pareço me recordar de você me dizendo para desistir da minha vingança, não é? É uma palavra que alguém que realmente conhece esta sensação não pode possivelmente dizer. Se há alguém que consiga dizer isso, então não importa que tipo de raiva e ódio esteja gravado fundo dentro de sua carne, nós não podemos chamar essa pessoa do mesmo tipo que a gente. Os olhos vazios de Fegner olharam para mim enquanto ele cuspia sangue pela tortura do veneno e a dor na mão. Bem, então, Fegner-san. Aqui está um problema. Problema. É, isso mesmo. Agora mesmo, você estava vindo para cá carregando um monte de dinheiro, certo? Nós vamos nos livrar dele junto com seu corpo depois que você estiver morto. Então, como você supõe que sua variação se espalhará pela cidade? Isso, é. Parece que a consciência dele já estava começando a ficar fraca, mas ele parecia ter chego na resposta depois de alguns momentos. Os olhos que estavam apertados pela dor se arregalaram levemente. Isso mesmo, você acertou na mosca. Fegner-san, o traidor que fugiu com o dinheiro durante a crise da Associação de Comércio. Parem, Carraia, isso, tudo menos isso. Fegner finalmente revela sua expressão real enquanto cuspindo um jato de sangue. Ah, graças a Deus. Você realmente é obcecado com isso, não é? Eu estava começando a pensar sobre o que eu ia fazer se ele houvesse dito que ele não podia ligar menos sobre isso também. Gorra. Fegner perdeu a última espada sobrando em sua mão esquerda para o sangue que ele havia vomitado com mais vigor até agora, e então deitou seu corpo no chão. Ainda, Fegner gritou como se ele tivesse se esquecido da dor. De novo, Tudu estará cagado, Gerraia Garraia. Eu golpede Tudu. NT, ele está fudido, para quem não conseguir decifrar, aqui, de novo, tudo estará acabado, Gerraia Garraia. Eu vou perder tudo. Kufu. Finalmente o fim se aproxima. O farsante de pessoa boa até então confiante. Um farsante bravo pretensioso transbordando com gentileza. O que sobrou depois está sendo descascado. Vamos lá, por favor me mostre. O que você está escondendo por trás desse fundo de papel, depois de juntar mais e mais do mesmo papel no topo dele? Qual é seu desejo que resta no fundo? Goug, não, eu vou goldar, Parashidadi, eu gol. NT, eu vou voltar, para a cidade, eu vou. Pelo veneno ter se espalhado de vez, a consciência dele parecia já estar ficando delirante. Como se falando num delírio, Fegner soltou as palavras, virando seu corpo olhando para cima de ponta cabeça, e então começou a rastejar no chão. Ag. O significado podrás da minha vida, minha raão para vive, eu finalmente ai, para fazer a associação de comércio grande demais, só, isso. NT, aqui estava menos cagado em inglês, mas sei lá se foi falta de saco. O significado por trás da minha vida, minha razão para viver, eu finalmente achei, para fazer a associação de comércio grande demais, só isso. Fegner soltou as palavras como que sofrendo por ar no fundo do mar. Sem chance, eu, bolso ser como meu irmão, de meu irmão, só porque eu nasci, um pouco antes, se ao mesmo tempo, eu. NT, sem chance, até eu, posso ser como meu irmão, até exceder meu irmão, só porque eu nasci, um pouco antes, se ao mesmo tempo, eu. Sempre vachio, garraia, gerrou, eu odeio isso, eu não, guero figa vachio. NT, sempre vazio, eu não, quero ficar vazio. Ele pode nem estar vendo mais a realidade diante de seus olhos. As coisas saindo de sua boca no fundo de sua consciência delirante, são palavras que odeiam o vazio. Eu só queria receber o sentido da minha vida, logo quando, eu finalmente consegui isso. NT, 100% certo, não quero cagar aqui. Todas as pretensões foram removidas, e a última coisa que apareceu foi uma árvore oca morta que está vazia por dentro. Oh, entendo. Então o interior do farsante é só vazio e oco. Então, você acumulou um monte de corpos ao continuar amontoando as pretensões que você emprestou dos outros. Então, eu ri por escárnio. Isso é ótimo então.
Eu tenho certeza que há pessoas que estão queimando com enormes emoções negativas, pelas várias sementes de infortúnios que você semeou enquanto vivia. Bem, mesmo depois disso, parece que você só foi capaz de se tornar um palhaço para fora, e um de quinta nisso para um copião. Ag Ug. Que nas coxas, eu estou bem certa que as últimas palavras que foram cuspidas de minha boca, pareciam ter chego no velho homem cuja luz havia sumido de seus olhos. Somente as lágrimas que caíam no fim eram certamente autênticas. E diante do velho homem que deu seu último suspiro, eu coloquei minhas duas mãos juntas e ofereci uma prece para Deus ou o que seja, que aparentemente verdadeiramente existe. Ah, no fim, eu estou realmente feliz de ter visto suas lágrimas. Mesmo na vida após a morte, se possível, eu desejo a você o mesmo sofrimento que o número de lágrimas que você causou. Acima de todo o resto, eu fiz meu desejo com sinceridade. Sobre o autor da postagem. Domino Yusha Light capítulo 90 volume 03. Capítulo 90 O lunático que compartilha a risada e o velho homem que detesta vazio. 4. Este capítulo foi traduzido por Tiros Traduções. Iaia. A. Ah. HMPH. Ha. Tome isto. Espadas foram cruzadas em batidas cantadas, ecoantes. Nesse curto tempo, quantas vezes aconteceram de nossas espadas se chocarem? Os sons afiados das espadas batendo eram incontáveis, e eu podia sentir minha habilidade com espadas ficando mais lenta e enferrujada. Diferente do meu rank perfeito devido ao meu status, a não ser que eu treine minha técnica de espada, eu acabaria enferrujado. Eu não senti o perigo nesta passagem como eu senti na anterior. Por causa disso, minha técnica com espadas se atrofiou sem eu saber. Ugh! Então, Clang. O ar sacudiu com o eco de algo quebrando, no que nós dois deslizamos para trás repentinamente, ganhando distância um do outro. Ah, eu tinha confiança na minha técnica com espadas, mas, parece que você é melhor do que eu. Como Nonorik disse, nenhum de nós tinha uma ferida fatal, mas a quantidade de cortes que eu tinha deixado nele era maior do que a que eu recebi. E a maioria desses últimos foram parte de cortes defensivos. A quantidade e diferença em nossas feridas são diferentes, entendo. NT, sim, diferenças diferentes. Eu acho que ele quis dizer tipo qualidade, mas não tenho certeza. Os 4 anos que eu passei lutando na primeira passagem não foram à toa. Aqueles que eu lutei antes de lidar com os monstros mágicos tinham uma experiência e habilidade muito diferentes. Eu havia melhorado minha habilidade ao lutar na beira da morte, e tinha uma técnica de rank SSS e velocidade de reação de SS. Com isso me apoiando, a técnica que eu usei para aumentar o sangue até agora diminuiu meu status, mas ainda estava acima da habilidade de luta do Nonorik. E, parece que você protege demais seu rosto. Sim, você é um selvagem também, Kaishan. Tentando cortar um lindo rosto como o meu. Eu te falei, pare de me chamar por esse nome nojento. Sem chance. E me deixe me divertir um pouco. Você está pronto para a luta real? Nonorik assumiu uma postura baixa. Um calor selvagem se misturou com a cor das sombras. Parece que eu perderei com 2, então que tal 4? Nonorik espetou as 2 espadas brancas no chão. Ele abriu sua mala de ferramentas, e tirou outras 2 espadas com o mesmo design. NT, será o estilo da escola baioneta de luta. O que? Mas Nonorik tinha as espadas em suas mãos, e as espadas no chão começaram a flutuar no ar. NT, ah, que pena. As 4 espadas de Nonorik ficaram no ar sob seu controle. Você quer desistir agora? Você está feliz com menos feridas, certo? Aqui vou eu. TCH. Ultrapassando o vento, as 4 espadas uniram pelo ar. As 2 no ar pareciam atacar num tempo diferente das 2 que ele tinha em suas mãos. Droga! Eu devia só ter matado ele antes de ter chego nisto. Isto não vai ser fácil. Droga!
Como as espadas brancas no ar não eram tão rápidas ou fortes como aquelas nas mãos dele, eu podia jogar elas fora com força. Ha 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 ha, vou! Você podia se defender contra elas. Então você viu meu estilo de lutar antes. Se você não tivesse, você não seria capaz de reagir contra minha skill. Eu não sei nada sobre isso, idiota. Nossa, esses insultos de novo. Se for assim, eu terei você dizendo a mesma coisa quando eu estiver te batendo na minha cama. Não tinha como escapar desta luta de espadas, então eu mudei de posição e acertei para sair ao invés de defender. Eu me movi para que ele não tivesse minhas costas para atacar, e bati fora nas espadas uma a uma. Eu ainda tinha um pouco de espaço, mas a situação estava piorando. Antes disto ficar ainda pior, eu tenho que atacar. Ag. TCH. No que eu estava pensando sem razão, eu me atrasei em reagir a uma segunda espada que veio até mim no que eu desviava da primeira. Eu bati ela para fora, mas como eu não fui capaz de fazer isso primeiro, havia uma ferida cortada no meu ombro próximo do meu pescoço que era mais do que só um arranhão. Eu acho que você ainda não está assustado quando eu adiciono mais duas espadas. Mas, esse rosto seu parece bem erótico para mim agora. Cretino. As quatro espadas dele agora eram 6, mas não tinha como a luta dele ficar melhor. Só ter mais espadas apenas significava que eu tinha que desviar mais, eu só tinha que me controlar para evitar as espadas extras. Contudo, agora eu tinha menos espaço para me mexer. Se eu não focar em defesa, eu não sei o que acontecerá comigo. TCH, droga, por que isto de repente? Tinha um jeito que eu podia esmagar ele agora. Mas não tinha como eu usar isso agora. Eu estou guardando isso para esmagar o Gron. Se eu usar, em troca do poder que eu gastar, minha habilidade para lutar Gron diminuirá. Eu não posso deixar isso acontecer. Tem um jeito, mas só um pouco mais, um pouco mais. Ele usou essas 6 espadas antes de me mostrar sua skill verdadeira. NT, eu realmente não sei se estamos falando de uma skill ou de habilidades que ele tenha, mas vamos lá. Contudo. Bem, então que tal 6 espadas a mais? Eu te fatiarei em pedaços. Nonorik deixou as 6 espadas caírem no chão. Então, ele tirou 6 adagas menores do mesmo tipo, e virou a mala do avesso e jogou mais da mala no chão. Haviam mais de 100 adagas no chão, e elas me cercaram como elas foram bem ordenadas pelo Nonorik. Rumble White. NT, rumble é estrondo, ressoar fortemente ou verbo ribombar. White é branco mesmo. Aquelas espadas no ar me atacaram, cortando pelo ar. Várias das adagas me cercando voaram até mim. Overlimite. Eu puxei a Veda Green Crystal Sword por trás das minhas costas sem hesitação. No que a magia fluiu no meu ombro e curou meu corte, eu usei meu trunfo que eu havia usado na luta contra Eumis. Naquele momento, 12 facas e espadas vieram até mim de uma vez. Uma batida de metal mais alta do que a anterior, sem qualquer interrupção, não, ecoando de um jeito para cortar os ecos anteriores, ela criou um som raivoso alto como uma fera. Droga, este cara é um saco. Rumble White. Eu não sei os detalhes, mas era uma skill única ou uma skill telecinética fora de magia. A skill especial era o uso de 12 espadas ou adagas, e que Nonorik podia fazer elas voarem até você quando ele estava lutando com tudo de si. Eu cuidei das duas vindo no meu pescoço pela direita com um soco, usei minha espada na direita para tirar 3 adagas e 2 espadas, e a esquerda levou 3 passos para trás para. Ainda assim, meu tempo de reação permitiu que meu corpo respondesse. Eu me movi do jeito que meu corpo precisava. Droga! Você está aguentando por aí, mas por quanto tempo você consegue se mover assim? Calado. O overlimite estava me deixando me mover bem. E enquanto usava a espada, eu também podia usar minha magia. O que? Você já se cansou? Você vai ser cortado porque não consegue escapar. Ag. Ug. Flip, flip,
minha pele foi cortada um pouco, mas ela queimava. A adrenalina na minha mente afiou meus sentidos e matou a dor. Concentre, concentre, concentre. Para poder me mover como eu pensava, eu tinha que focar tudo nos meus nervos. Aqui vai! Então, a resposta pela qual eu estava esperando finalmente reverberou em minhas mãos. Nonoric havia deixado sua aparência de controle escapar, e agora percebeu que ele não era mais tão superior. Por causa disso, ele não estava me atacando com toda a sua força para me matar como ele fez antes. Isso era a prova. Haha, tem mais uma coisa que eu queria lhe contar, Nonoric. Que? Tem algo que você notou sobre mim. Mas, por causa disto eu não preciso usar meu trunfo afinal. O trabalho base necessário já estava pronto. É por isso que os preparativos que eu havia feito eram a recompensa por escapar com uma espada que podia cortar com um toque. Ao invés de segurança, vingança era o melhor resultado para mim. Por causa da técnica que eu roubei de você, e minha leve perda para você, eu fui capaz de escapar da primeira passagem vivo. Nós podemos ser diferentes, mas eu tenho que agradecer, e... eu te matarei instantaneamente. Clunk! O som de metal quebrando. Esse foi o resultado dos preparativos que eu fiz durante a luta. A espada que eu balancei quebrou a espada branca no meio. Depois, clunk, clink, clunk e mais 3 foram quebradas. Na luta, aquelas espadas brancas sempre balançavam no mesmo ponto, e diferente da espada inquebrável que eu segurava, seus corpos haviam perdido força depois que elas haviam levado dano golpe a golpe. Não pode ser! Mas é! Deixando Nonoric surpreso quieto, as lâminas brancas paradas agora foram usadas por mim. Eu quebrei mais 2 com minha Soul Blade, e outra eu chutei para baixo e se quebrou no chão. De todo o dano acumulado, seu caráter mudou de confusão para uma inabilidade de controlar onde as espadas brancas estavam indo. Ag! Tarde demais! Muitas das espadas curtas vieram atacar, contudo, nenhum ataque chegou, nem havia qualquer ameaça. Ao invés disso, as espadas curtas simplesmente flutuaram, no que eu fui atacar as espadas flutuantes no ar. Eu joguei a espada para minha outra mão, e passei ela pelo meu ombro. Eu balancei minhas espadas num grande balanço duplo como uma grande tesoura, e as 3 espadas foram transformadas em fragmentos voadores. Agora morra! Quem vai morrer? Tomp! Eu pousei no chão e bati fora as espadas que estavam me atacando agora, por estar correndo para mais perto do Nonoric. Você tem 4 sobrando. Eu vou cortar fora a sua cabeça. Depois de ser atacado por uma tempestade de espadas, eu corri o mais rápido que podia até Nonoric. Contudo, ele fez 2 das 4 espadas que ele tinha sobrando voarem. Não fique excitado ainda. 2 espadas brancas foram balançadas contra mim. Eu estava tão focado em cortar Nonoric que eu não conseguia defender, no que as 2 espadas atingiram meu antebraço e orelha esquerda. Droga! Mas você está sem ações agora. Eu joguei ambas mãos da Soul Blade depois de deixar a Verdant Green Crystal Sword curar o corte no meu braço, e assim, segurei os cabos das espadas brancas e esmaguei elas no chão. Ag! Só morra! Estúpido! Você é o idiota, seu pervertido! Eu segurei a Soul Blade antes dela atingir o chão, e corri até ele de novo baixo no chão, quase que rastejando. No que eu me aproximei, eu não esperei para o Nonoric fugir, no que as 2 espadas restantes vieram até mim num ataque. Essas 2 espadas bateram contra mim de novo, e seus altos barulhos perfuraram meus ouvidos. Droga! Eu não consigo quebrar essas 2. Claro, agora essas aqui têm muito mais força nelas. Aquelas eram as primeiras espadas que ele usou quando ele começou esta luta. Essas espadas, que foram provavelmente feitas especialmente para serem usadas nas mãos dele, mesmo que elas pareçam iguais, eram muito melhores do que as outras espadas que ele usou.
Essas eram as espadas que eu esperei lutar contra ele no começo, mas elas não eram tão frágeis que alguém poderia quebrá-las numa luta. Contudo, se você fosse lutar de volta com o inimigo mesmo se ele segurasse essas duas espadas, só havia uma coisa que você poderia fazer no fim. Não havia dúvidas que era apenas sobre o timing. HMPH. Aaim. Então a luta de usar duas espadas havia começado. O rosto de Nonorik perdeu sua compostura alegre de antes. Combinando com minha técnica feroz, estilo de uma besta, uma adaga voaria aqui e ali em mim. Contudo, como eu estava usando o overlimite, não havia nada que Nonorik poderia esperar ao fazer isso. Aquelas duas espadas e as adagas voadoras não eram o suficiente, e Nonorik estava sendo empurrado para trás. Ha! Agni! Em pouco tempo, o Nonorik enfraquecido estava perto o suficiente que eu podia balançar no pescoço dele. Nonorik parou apenas o suficiente para eu dar um golpe, mas antes eu fui jogado para trás. Ugh! Pareceu um golpe direto, no que eu me levantei e fui ao Nonorik de novo. De novo, Nonorik tinha um sorriso formado em seu rosto. Vou embora. Esta era a verdadeira, oculta técnica de Nonorik. A primeira vez que ele usou ela, eu fui enganado por ela. Mas desta vez minha reação havia sido apenas o suficiente. Espera. Por quê? Você achou que você era o único que estava usando uma artimanha transparente, Nonorik? Desta vez o rosto de Nonorik exibiu um olhar de verdadeira surpresa, no que eu saltei para trás e joguei algo. Para alguém de fora, nada poderia ser visto, mas havia prova que tanto uma coisa sólida foi atingida, como pequenos fogos de artifício surgiram. Essa era a espada invisível de Nonorik e os pequenos fogos de artifício que eu fiz atrás de mim para revelá-la. A espada invisível perdeu sua força, e agora era visível. Este era o último ataque finalizador do Nonorik. Mesmo com a espada coberta de branco, ela não podia ser escondida como seu trunfo enquanto você pudesse ver ela. Desculpa, como você disse, eu sei alguns truques. Um ataque finalizador transparente não é um golpe finalizador, Nonorik. Ag. Eu pulei na base da espada parada e não tinha como ele poder se mover rápido o suficiente para me parar. Então, eu finquei a Soul Blade of Orid através da garganta dele no que ele me olhou surpreso. Ele tinha o olhar de que ele podia sentir suas células sendo divididas uma a uma. Com esse momento parecendo ser quase como se o tempo tivesse parado, todas as espadas que ele controlou repentinamente caíram no chão. Clunk! Os sons das espadas nas mãos dele, atingindo o chão. Fel, cara, quase pareceu como um estudante finalmente derrotando seu mestre. Não, isto não foi uma luta justa, então não tinha realmente nada refrescante sobre isso. Nonorik olhou para mim vagamente. Contudo, como ele não podia fazer mais nada, a luz de seus olhos se apagaram, e virou um olhar vazio. Parece que não tem nada para ficar feliz sobre te matar. Eu me virei para deixar o lugar e voltar para onde eu estava antes. Eu acho que Fegner também está morto essas horas. Envenenado até a morte por mercúrio, nunca fiz isso na passagem antiga, mas não há resistência para isso. Apenas má sorte. Bem, eu acho que minha vida não é muito sortuda também. Eu meio que queria ir contra o Fegner também. Eu lembrei como Fegner parecia antes de eu ter lutado com Nonorik, e eu sabia que com o tempo gasto lutando aqui, não tinha como ele ter sobrevivido ao veneno. Haviam muitos tipos diferentes de veneno, e haviam alguns que são como o de metilmercúrio que foi usado. Não haviam muitos que vinham dali. Ele te deixa fraco. Há um monte que te deixa lento e cansado. Eu estou ficando embriagado em magia por tudo isto. Eu estou cansado agora, eu só quero ir para casa e dormir. Minhas feridas que não se curaram ainda doíam, e eu estava cansado demais para curar elas.
Elas não eram fatais, então quem ungia? Eu suspirei e andei com o corpo cheio de feridas. A poção de MP que eu forcei para baixo era mais amarga que o usual, e minha boca dormente agora sentiu o gosto forte. Neste mundo de sombras, o sol ainda tinha que nascer. Sobre o autor da postagem.